Boa noite a todos os meus irmãos, as minhas irmãs. Que a paz de Jesus nos envolva nesta noite abençoada, em que, mais uma vez, estamos em contato com a Casa Espírita, com os ensinamentos de Jesus, com a mensagem do Mestre Maior, que nos convida sempre à mudança, transformação interior, transformação moral. Ao longo de nossa vida, nós, tal qual a natureza, tal qual as plantas, nós vivenciamos a primavera da vida, o verão, o outono e o inverno. As 4 estações. Quando nascemos, ou melhor, quando renascemos, quando retomamos a carne no plano terrestre, estamos iniciando a primavera da vida, em que tudo é alegria, em que o sorriso é aberto, não há grandes preocupações, a não ser quando já se vem à Terra com um traçado um tanto difícil, um planejamento complicado de resgate doloroso. Ao contrário, a vida se apresenta cheia de alegria. A criança que pula, que brinca, que nos faz acreditar que ali existe um anjo, que ali existe alguém perfeito. Deus age dessa forma, permitindo que a criança se apresente com a sua inocência, com a sua pureza, para que nós possamos aceitar aqueles espíritos que provavelmente trazem uma bagagem de inferioridade, de delitos, e na infância, para que haja aquele vínculo pai, mãe, filho, aquele entrosamento, é necessário que esse espírito que reencarna se apresente com a pureza de um anjo. À medida que ele se desenvolve, que vem a adolescência, aí sim nós já começamos a perceber, aliás, até antes da adolescência, porque a formação daquele espírito na atual encarnação, até os 4, 5 anos, já está praticamente definida. É nesse período que deve haver maior preocupação dos pais com a educação dos filhos. É nesse período que a matriz da personalidade, de forma íntegra, vai se consolidar. No restante da existência, são alguns ajustes, mas 70%, dizem os estudiosos, da personalidade já fica definida até os 5 anos de idade. Na adolescência, nós percebemos com maior intensidade as verdadeiras tendências do espírito. Há momentos em que o espírito reencarnado tem impulsos para transformar o mundo para melhor. Há momentos em que o adolescente quer destruir tudo. É a fase em que ele vai se ajustando, se moldando para a vida adulta, em que ele tem que assumir os grandes compromissos. Ou seja, quando ocorre o verão, o outono, aliás, infância, primavera, juventude, verão, idade madura, o outono da vida. E no outono é o casamento, é o trabalho, é a plenitude do ser, em que
o foco é a família, é o trabalho, desde que esse espírito esteja bem formado, né? Que ele tenha esse compromisso com a vida, com o trabalho, com os estudos, né? Que ele já adquire a sua formação e adentra o mercado de trabalho, na juventude, no verão, o início dos estudos, né? Aliás, já na infância, ainda na juventude, a sua formação, e adentra o mercado de trabalho, às vezes na própria adolescência, mas ele se consolida no outono, né? O trabalho realmente, o compromisso maior com a família, o compromisso com a vida, muito mais intenso, né? Esse compromisso. Então é o outono, é a idade madura, é a fase da experiência, em que já próximo do inverno os cabelos estão um tanto esbranquiçados, a pele vai se enrugando, e muitos têm medo desse inverno. O medo da velhice, o medo da enfermidade, porque quando nós falamos nos invernos da vida, não é só a questão da idade, e sim também da enfermidade. Então, alguns, em plena primavera, verão ou outono da vida, já trazem algumas características desse inverno, as enfermidades dolorosas, né? Os compromissos kármicos que fazem o ser sofrer bastante para a sua elevação espiritual. Então, esse inverno faz com que muitos tenham medo dele. Porém, a doutrina espírita nos mostra, e a própria natureza confirma, ratifica tudo isso, que são ciclos: primavera, verão, outono e inverno. Depois do inverno, reinicia-se a primavera. Portanto, nós espíritas, conhecedores da realidade espiritual, da continuidade da vida, chegando a esse inverno da velhice, tenhamos a convicção de que, deixando o corpo físico, ingressaremos numa nova pátria, que é a pátria verdadeira, a pátria espiritual, onde tomaremos conhecimento de tudo aquilo que realizamos nessa última passagem pela terra. E o retorno, a nova reencarnação, uma nova primavera. O ciclo se reinicia. E assim, não nos desesperemos com as enfermidades prolongadas, com a velhice que se aproxima. Tenhamos essa convicção de que fomos criados para termos vida em abundância, para a continuidade e não para a destruição. E se hoje nós estamos aqui, alguns na primavera, outros no verão, no outono, e alguns como a gente já adentrando o inverno da vida, né? Esse inverno da terceira idade, esse inverno do envelhecimento, tenhamos a convicção de que o inverno é o momento de compartilhar. O idoso, ele tem toda uma vivência, toda uma bagagem, toda uma experiência adquirida nos períodos anteriores, nas estações anteriores. Então, essa velhice, ela deve chegar como a oportunidade de estarmos próximos de uma lareira, porque a velhice, o frio, o sofrimento, mas não pensemos dessa forma, pensemos na velhice como esse frio próximos de uma lareira. Tomar chocolate,
poder curtir os netos, ou curtir outras crianças, não importa, que precisam do nosso exemplo de vida para que pautem a sua trajetória de uma forma coerente, digna. Enfim, procuremos perceber a beleza de cada estação, a beleza de cada uma delas, e a certeza de que após a última fase, o reinício do ciclo, o reinício da vida, a retomada de um novo corpo, de uma nova experiência, são as sucessivas reencarnações que nos propiciam esse crescimento, esse amadurecimento tão necessário e que nos conduzirá à felicidade verdadeira, à felicidade plena. No livro Vinha de Luz, eu aconselho quem ainda não leu, que leia. É uma série do Emmanuel, psicografia do Chico, que começa com Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. São livros, todos os quatro desse tipo, livros pequenos. São mensagens belíssimas que ele nos traz. Aliás, Emmanuel sempre falando aos nossos corações. E na mensagem, no capítulo 66 deste livro, ele nos fala sobre o inverno de uma forma muito bonita. Mas antes de iniciar um pequeno trecho que eu vou ler, vou pedir licença para fazer a leitura. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, quando Paulo já se encontrava preso, quando ele já havia sofrido as perseguições por ser cristão, ele que inicialmente fora um perseguidor dos cristãos, quando ele se converte na estrada de Damasco, a sua conversão é total. Ele passa a ser aquele cristão que exemplifica, que vivencia o inverno da perseguição que sofre, mas este inverno na vida de Paulo é verdadeiramente uma primavera. É isso que nós precisamos fazer das nossas vidas. Embora ele estivesse sofrendo perseguições, ele que fora perseguidor, quando se converte, passa a ser perseguido, mas ele tem consciência do seu papel como cristão. Ele sabe que apesar da morte que se avizinha, apesar de tudo aquilo que ele sofre, não é propriamente um inverno, é uma primavera, porque existe a consciência plena do dever cumprido, a certeza de que está agindo como cristão. E Paulo, quando se encontra preso, ele sofre. Ali no cárcere, ele sofre o abandono dos amigos. Olha um aspecto interessante. Quando nós estamos no verão da vida, quando tudo é alegria, quando tudo está bem, os amigos chegam. Quando vem a dor, vem o desespero, a solidão, só os verdadeiros amigos ficam. Os verdadeiros amigos ficam. E Paulo estava sofrendo também a solidão, porque muitos amigos já o haviam abandonado. Tiveram medo, é verdade, e abandonaram Paulo. E ele escreve nessa segunda epístola a Timóteo. E ele confia plenamente em Timóteo. E ele sabe que este sim é também um seguidor de Cristo. E ele diz, no capítulo 4,
na Bíblia mesmo, no versículo 21, apressa-te a vir antes do inverno. Só que o Emmanuel, né, com toda a sua sabedoria, aqui nós sabemos que Paulo está se referindo ao inverno mesmo, né? Uma estação do ano, o frio do inverno, para que o amigo venha antes do rigor do inverno. Mas Emmanuel nos faz enxergar além da letra, tirar o espírito da mensagem. E ele diz assim: mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Ou seja, quantos seres humanos, quantos espíritos reencarnados, né? Quantas almas, quantos espíritos aqui na terra só se lembram de Jesus, da sua mensagem de amor e de esperança, quando chegam os invernos rigorosos, ou a velhice, ou a perda de um ente querido, ou a perda do trabalho, a enfermidade, enfim, quando o inverno chega, é que muitos se lembram da mensagem do Cristo. Apressa-te a vir antes do inverno. Procuremos a mensagem consoladora antes que a dor bata à nossa porta, antes que o sofrimento chegue. E nós, espíritas, né, sabemos que a dor é uma bênção, que a dor nos faz crescer quando bem aceita, quando sabemos sofrer, quando procuramos compreender qual é a mensagem que está sendo passada a nós outros através da dor, através do sofrimento. Há poucos dias eu assisti a uma palestra em que se compara o sofrimento que o Chico teve aqui na Terra e o nosso sofrimento. O Chico já renasceu nessa última encarnação, trazendo problema de visão, problema cardíaco e muitos outros problemas. Mas nem por isso ele se sentiu como alguém no inverno da vida. Ele viveu como se estivesse em uma primavera, em um verão constante, em um outono com flores, com folhas belíssimas, porque aquele colorido do outono é muito bonito, e também o colorido do inverno. Há uma mensagem que nos mostra o seguinte: a beleza da neve sobre as plantas é uma beleza diferente, é a beleza do inverno. Então, cada estação tem a sua beleza em nossas vidas, assim como cada estação do ano traz aquele colorido diferente para os nossos olhos. Assim é a vida. Aprendamos com a natureza e seremos muito mais felizes. No livro Pontos e Contos, psicografia também do nosso querido Chico, nós encontramos uma lição que nos fala do homem que matava o tempo. Era filho de espíritas, então ele tinha
meios para tornar-se um cidadão consciente do seu papel no mundo, mas desde criança, desde a adolescência, ele já começou a manifestar desinteresse pela religião, embora os pais fossem espíritas convictos e dessem o exemplo na vivência, porque isso é o fundamental. Não é apenas frequentarmos uma casa espírita, é procurarmos interiorizar o Evangelho de Jesus, o que é muito mais difícil, sem dúvida. E tanto é importante isso, que eu ouvi recentemente um orador dizendo que ele já leu muitas vezes o Evangelho de Jesus, ele já leu, inclusive em outras línguas, porque ele é um estudioso da doutrina espírita, e ele se emociona toda vez que lê, porém, ele se emociona muito mais quando ele consegue ler o Evangelho de Jesus estampado na vida de alguém. Ou seja, quando alguém vivencia realmente os ensinamentos do Cristo, aí ele se emociona muito mais. Então, ser cristão não é sermos adeptos, seguidores de uma doutrina, de uma determinada religião, não é estarmos em um templo qualquer. Para sermos verdadeiramente cristãos, é necessário que a mensagem esteja em nós, que nós procuremos interiorizá-la, vivenciá-la. Claro que não vamos conseguir isso de forma constante, porque somos imperfeitos, mas que a gente procure pautar a cada dia a nossa vida, melhorando-a um tanto mais. A cada dia que a gente se torne um pouco melhor, e estaremos estampando um pouco mais esse Evangelho em nós mesmos. Este garoto dizia então aos pais: eu não vou ao centro, eu não leio nada que se refira à religião, porque eu não sou velho nem doente. Talvez quando eu tiver a idade de vocês, aí sim eu sinta a necessidade de procurar a casa espírita, a boa leitura que vocês dizem, falava ele com uma certa ironia. E assim esse jovem passou a viver nas festas, bebidas, jogo, mulheres, por aí afora, né? Era essa a sua vivência. E a mãe procurando sempre alertá-lo, procurando sempre convencê-lo da necessidade de mudança, e ele fugindo ao compromisso. Consegue, quando na idade madura, quando já no outono da vida, um bom emprego, porque ele estudou, ele tinha que ganhar para manter as suas mordomias. O pai já não podia sustentá-lo em toda a sua devassidão. E esse jovem fazia jus a um bom salário, mas ainda assim precisava da ajuda dos pais para atender às suas necessidades desenfreadas. 48 anos de idade, nenhum compromisso com o casamento, apenas a libertinagem. E aos 48 anos ele se sentia muito jovem ainda. Jovem. Porém, numa determinada noite, dorme e só vai acordar
no mundo espiritual, no umbral, nas trevas, onde realmente não havia luz nele próprio, não havia luz nele mesmo. E ali ele fica durante muito tempo. Ele chora, ele blasfema, e só ouve gargalhadas sinistras, acusações ou silêncio total, a solidão e a escuridão. Depois de muito sofrer, em pranto, ele se ajoelha e pede socorro, mas ainda não havia se transformado como deveria. Era o desespero da dor, do sofrimento, do abandono. E ele vê então a própria mãe. E ele, mais uma vez eu peço licença para ler um pequeno trecho do diálogo que se estabeleceu entre os dois. Ao vê-la, ele diz o seguinte: mãe, minha mãe, socorre-me por piedade. Viu a mãe, mas não pôde tocá-la, parecia distante. Quis alcançá-la, e a mãe falou-lhe emocionada: é inútil por enquanto, meu filho, é inútil por enquanto, meu filho. Estamos separados pelo abismo que cavaste com as próprias mãos. Há mais de 10 anos aguardava ansiosamente este encontro, mas em que estado lastimável te vejo, meu filho. Querida mãe, por que me esqueceu o Senhor do Universo? É assim que nós fazemos, né? Não é? A maioria faz. Quando a dor bate, a culpa é de alguém, nunca é nossa. Então, por que me esqueceu o Senhor do Universo? Abandonado de todos, sou um fantasma de dor, sem o auxílio de ninguém. Por que tamanho sofrimento? Por que? Soluços convulsivos. A genitora esclareceu tristemente: Deus nunca te esqueceu. Foste tu que esqueceste as bênçãos no caminho do mundo. Cuidaste apenas de matar o tempo, porque ele dizia isso: eu quero matar o tempo, eu quero aproveitar a vida. Cuidaste apenas de matar o tempo, e o teu tempo agora permanece morto. Trabalha para ressuscitá-lo, meu filho, procurando obter nova oportunidade de serviço perante a bondade do Senhor. As lutas do coração desfazem as trevas que rodeiam a alma. Não esqueças a longa estrada que ainda tens a percorrer. E de repente a luz apagou-se e novamente as trevas, a paisagem de sombras, a fim de que o imprudente do passado conseguisse acender a luz da própria alma. Porque não é a luz ao nosso redor que vai nos iluminar, é a luz interior. E por essa razão, muitos imaginam que pelo fato de falarem sobre a mensagem de Jesus, sem vivenciá-la, por fazerem as suas pregações em quaisquer templos, já estejam escolhidos ou já sejam os eleitos do Senhor. Grande equívoco. Aquele que fala tem um compromisso muito maior de exemplificar. Muito maior. Aquele que fala pode levar a luz ao coração do outro, fazendo-a acender-se,
fazendo-a brilhar, porque o outro, ao ouvir, pode colocar em prática. Mas aquele que fala, se não vivenciar, terá feito luz para o próximo e não para si mesmo. Tanto é assim que um palestrante falava com brilhantismo na casa espírita, e lá atrás, numa das últimas cadeiras, sentava-se Oswaldinho, um homem humilde, um homem muito simples, analfabeto, sem a cultura dos bancos escolares, né? Mas que tinha a sabedoria da vida. E ele falava com brilhantismo. Ambos desencarnam. O Oswaldinho desencarnou primeiro. Ele desencarna algum tempo depois. E qual não foi a sua surpresa quando, ao pedir socorro, ao pedir clemência ao plano espiritual, porque afinal de contas ele falara a tanta gente, é Oswaldinho quem vem ampará-lo, quem vem socorrê-lo. E ele questiona, né, o instrutor espiritual, mas eu falava, ele se sentava lá na última. Pois é, você falava e ele fazia, ele agia. Então é o agir, é o fazer que realmente tem uma grande diferença em nossas vidas. Então eu tenho convicção de que muitos que estão aqui hoje, muitos, devem estar muito à nossa frente. Zezé, muito à nossa frente. Embora em nosso dia a dia, eu acho que todo ser humano, principalmente conhecedor da doutrina espírita, procura vivenciar os ensinamentos do Cristo com medo dos equívocos. Porém, nós tropeçamos, nós caímos, nós derrapamos muitas vezes, nós ainda não temos a paciência necessária. Aliás, se a gente pudesse voltar no tempo, aliás, eu vou tornar público aqui, viu, Beth, uma atitude minha há cerca de 30 e tantos anos, quando eu fui injusto com você na escola. Lembra? Nem lembra, eu acho que eu fui. Não que eu quisesse ser, mas acabei sendo por falta de prudência. Você não se lembra? Que bom, Beth, sinal que a sua amizade, o seu adiantamento espiritual é muito maior. Depois eu comento, faço você se lembrar o que eu fiz. E foi um grande equívoco. Quer dizer, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria feito daquela forma. Não que eu quisesse fazer daquela forma. Eu agi de uma forma impensada. Ela nem se lembra, né? Que bom. Mas aí a gente vai aprendendo. Aí vem esse outono, que na época eu deveria ter 21 anos, se não me engano. Uns 21 anos eu tinha. Já estava atuando ali junto com você. Mas hoje, quanta coisa a gente faria diferente, lá da mocidade principalmente, né? Lá da mocidade, lá daquele verão da vida, Mas que bom que nós vamos passando por todas essas estações e vamos aprendendo, né? E vamos nos reformando e vamos nos melhorando, né? Bem, a mensagem que nós tínhamos para essa noite, para finalizar mesmo, quando chegar o inverno às nossas vidas, seja a velhice ou a enfermidade grave, prenunciando a partida, se tivermos amor em nossos corações, se tivermos pautado a nossa vida de uma forma coerente, digna, justa,
teremos muita força e esse amor vai nos dar a sustentação para essa travessia, para essa passagem, e ela não será dolorosa. Então, sempre há tempo, sempre há tempo. Nós estamos aqui encarnados, não importa se tendo 20, 30, 40 ou 90 ou 95, né, seu José? Já está próximo, não é? Seu José, mas muito bem vividos. Que bom chegar a essa fase da vida e poder olhar para trás, e é isso que eu sinto quando eu encontro esse irmão, alguém que procurou pautar a sua vida no amor, no respeito, né? E isso é maravilhoso, e isso é exemplo para todos nós. Isso nos dá forças para a mudança, para a transformação moral. Que Jesus possa nos envolver com a sua paz, com a sua bênção, e que consigamos trilhar os caminhos da vida com muita fé e, acima de tudo, com muito amor. Amor em nossos corações. Amor que vai se preocupar com o inverno da vida do outro. Se hoje nós temos o verão, o outono, lá fora alguém tem o seu coração dilacerado pela dor. Alguém está vivenciando o inverno da vida, esperando mãos amigas, esperando a palavra fraterna. E se assim procedermos, um dia alguém também nos estenderá mãos amigas. Obrigado e muita paz a todos nós.